Esse vídeo aqui ele vai começar com um trecho de um livro que é sensacional, que é um livro que tem muita relação com a proposta desse canal, que é o livro O Homem Submisso, do Tiozão, que é um criador de conteúdo aí da Machosfera, que ele cria conteúdo sobre diferentes temas, desde Red Pill, desde Machosfera, enfim. Mas esse livro, O Homem Submisso, é sensacional. Eu quero trazer um trecho para comentarmos, que é o trecho que me chamou bastante atenção, que é esse aqui. Jamais desista dos seus sonhos. No meu caso, esse foi o pior conselho que alguém poderia seguir. Tenha você ou não descoberto qual é ou quais são os seus talentos, é muito importante estar alerta para o fato de que, além de satisfação profissional, segurança financeira, conforto e fartura, também podem haver motivos inconscientes te empurrando rumo a uma ou outra área profissional. E esses motivos inconscientes em diferentes níveis, é claro, podem ser nobres ou doentios. Então, muito cuidado e atenção para com o real motivação por trás da sua labuta, principalmente se você for uma pessoa que possui mais de um talento. E essa é aquela pedrada que vem daquele jeito. A primeira parte que eu queria comentar é justamente sobre e se você não desistir? E se você não desistir for justamente o que te mantém preso em um sonho que não é seu? E olha, isso é uma coisa que vale muito a pena se pensar. Porque vamos fazer uma ligação direta com o título do livro, O Homem Insubmisso. Insubmisso, aquele que não é submisso a absolutamente nada. E vamos olhar esse aspecto da qual eu comentei. E se você não desistir dos seus sonhos? Isso acaba de forma inconsciente colocando a ideia de que você não pode desistir dos seus sonhos, que você não pode desistir, que desistir é algo ruim, é algo impensável em todos os cenários possíveis. Só que isso acaba amarrando você que mesmo diante de situações que você deveria desistir, você acaba não desistindo por seguir essa ideia de que você não deve desistir. E é justamente sobre essas ideias sutis, essas crenças sutis que existem e estão presentes em diferentes aspectos e diferentes níveis na vida da sociedade e do indivíduo, que acabam atuando como correntes que levam os indivíduos a estarem num estado de submissão sem que eles percebam, sabe? Então, eu gosto, cara, quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tem relação com tantas coisas. Mas eu quero trazer um ponto que eu acredito que ele está relacionado justamente com esse aspecto que é comentado no início desse... Aliás, não é no início, mas é nesse trecho. Tenha você ou não descoberto qual é ou quais são os seus talentos, é muito importante estar alerta para o fato de que, além de satisfação profissional, segurança financeira e conforto e fartura, também podem haver motivos inconscientes te empurrando rumo ou outra área profissional. E olha, essa questão que ele comentou, ele coloca no livro, de motivos inconscientes, isso tem relação direta com a atuação do indivíduo na sociedade e dessas motivações inconscientes de estarem atuando sobre ele sem que ele perceba, sabe? Então, eu gosto de usar um exemplo, que é um exemplo até recente que eu nunca havia parado para pensar nisso, não dessa forma estruturada e profunda. Que foi um exemplo que o professor Olavo de Carvalho, ele usou naquele documentário chamado Jardim das Aflições. Ele deu o exemplo do indivíduo que afirma buscar pensar por si mesmo, pensar de forma independente, pensar de forma autônoma. Só que isso... Vamos pensar o seguinte. Você pode realmente afirmar que as suas ideias são suas. Você pode realmente afirmar que você pensa de forma singular, de forma individual, sem influência do ambiente, sem influência das ideias que antecedem você, que antecedem o próprio tempo a qual você está vivendo. É algo que o indivíduo, por vezes, ele não tem a consciência disso. Ele não tem a consciência de que existe atuações, eu não diria atuações, mas existem movimentos que influenciam diretamente o pensamento dele. Correntes de pensamento filosófico, ideias, movimentos culturais, socioculturais, eventos históricos. Existe toda uma série de variáveis atuando simultaneamente que influenciaram o pensamento dele. Então, se você pega uma ideia, digamos, eu quero ser autêntico, eu quero... Pensa em qualquer ideia que você consiga pensar nesse exato momento. Agora vá na raiz. De onde vem essa ideia? Você diz, essa ideia veio de mim. Essa ideia é uma ideia genuína. Mas, cara, realmente você pode afirmar que é uma ideia genuína sua? Tem um livro do Rick Rubin, que é o Ato Criativo, que ele comenta em dado momento do livro que você não pode ter apego às ideias porque as ideias elas não são suas. E quando você tem um mínimo de conhecimento histórico e você percebe que isso é verdade, você vê muitas dessas discussões políticas e esses debates fúteis que tem em podcast justamente com o intuito midiático de chamar a atenção, de polemizar, mas sem falar nesses debates que são inúteis. Me refiro a discussões sobre determinados assuntos.
Quando você analisa de forma cirúrgica e minuciosa a história, você vai notando que muito dessas discussões já foram discutidas e debatidas há muito tempo atrás por pensadores, filósofos e acadêmicos, e pessoas que se debruçaram sobre esse assunto sob diferentes óticas. Então, de novo, volta a pergunta: você pode realmente afirmar que o que você pensa é realmente seu? Você realmente é um indivíduo que pensa por si mesmo? Ou você não tem a consciência de que existe toda uma história por trás, uma história que antecede você? É justamente, cara, esse questionamento aqui, ele precisa ser atuante na vida do indivíduo em todos os aspectos, porque isso te força a sair da posição atual, onde você está num aspecto superficial, onde você pensa que a ideia é sua, e isso te força a ir na raiz. Indo na raiz, inevitavelmente você precisa se debruçar com a história. E assim, tudo isso que eu tô falando até agora pode parecer, mas o que isso tem relação direta com o trecho do livro? O título do livro do tiozão é O Homem Insubmisso. É claro que em determinados capítulos do livro ele comenta sobre aspectos emocionais, aspectos sociais que influenciam diretamente o comportamento das pessoas, aspectos de narrativas, aspecto também de manipulações, de programação preditiva, aspecto também, por exemplo, de manipulação. São diferentes óticas. Mas ele tem uma ideia, tem certas premissas que são presentes no livro que casam justamente com a ideia desse canal aqui, que é o Couve da autonomia. Porque para mim a ideia de autonomia, ela tá muito relacionada ao aspecto do indivíduo ele ser autônomo. Não autônomo no sentido financeiro, no sentido de ele não ter patrão, mas no sentido dele ser não diria uma entidade, mas ele ser uma presença atuante na sociedade, que ele presta contas apenas a uma entidade superior a ele, uma entidade que transcende a realidade, que seria Deus. Mas aqui na Terra, ele segue os princípios e valores a qual ele acredita ser verdade. E aqui eu não me refiro apenas a cristãos, a pessoas que são religiosas ou espirituosas, mas sim a indivíduos que têm um grau de consciência sobre si mesmos e sobre a sociedade que faz com que eles atuem de forma autônoma, sabe? Então, isso casa bastante com a ideia do Nietzsche, que ele fala, acho que é no Gaia Ciência, que é torna-te quem tu és. Só que tornar-te quem tu és está muito relacionado a você ter essa consciência sobre quem a humanidade foi e quem a humanidade é hoje. Ou seja, você precisa ter o arcabouço histórico, ter uma espécie de conhecimento enciclopédico que te permita ter uma espécie de transição entre o presente e o passado, que você tenha uma compreensão sobre quem você é, sabe? E isso, cara, isso realmente acontece. Quando você vai estudando história, você vai entendendo um pouco mais sobre si mesmo, em dado momento, em certo aspecto. Agora, indo de forma mais precisa a esse trecho específico do livro, esse trecho específico onde ele fala sobre você buscar entender as motivações inconscientes, eu diria, cara, e essa é a conclusão a qual eu tiro: o indivíduo, a melhor forma dele conseguir, de fato, obter uma posição de liberdade, de autonomia, dele realmente poder afirmar que ele é soberano, exige ele passar por um processo que ele não tem um fim. Um desses processos é o processo de autoconhecimento contínuo, é um processo onde ele busca constantemente estar se conhecendo. Porque as pessoas, elas são mutáveis. As pessoas, por exemplo, se eu tenho a cosmovisão que eu tenho hoje, eu tenho a minha visão de mundo hoje, só que eu me deparo com outras ideias, quando eu me deparo com outros autores, com filósofos, com ideias que me forçam a olhar por uma outra ótica a realidade e até mesmo a minha atuação como indivíduo na sociedade, isso inevitavelmente vai me mudar de algum modo. Eu lembro que quando eu me deparei com a Ayn Rand, eu li aquele livro dela, A Virtude do Egoísmo, a minha ideia sobre egoísmo mudou bastante, aquilo me influenciou bastante, porque até então eu pensava que egoísmo era uma coisa negativa, que era uma coisa que era maléfica, porque a sociedade, eu diria que não a nossa sociedade, mas comumente, entre o meio social a qual eu estava inserido, as pessoas, quando se falava de egoísmo, o fato de você pensar muito em si mesmo como prioridade era algo ruim, mas ela foi capaz de articular o egoísmo de uma forma que, cara, isso aqui é algo que ela não defende um egoísmo à custa dos outros, à custa de você fazer o que for preciso para defender seus interesses. É um egoísmo racional, ou seja, é um egoísmo que passa por um processo de você avaliar, de você ponderar, de você analisar, de você pensar, e aí, por fim, você chega à conclusão. Aí, esse é todo um processo
do egoísmo racional. Essa ideia, ela ressoou em mim. Essa ideia, ela me influenciou. Do mesmo modo como essa da autora, ela também me influenciou também na questão de você buscar entender que de todas as minorias que existem na sociedade não existe nenhuma pessoa disposta, quase nenhuma pessoa disposta a definir a única minoria, que é o indivíduo. E isso, cara, isso me pegou bastante. Porque esse livro do tiozão, O Homem Submisso, ele traz um aspecto individual, um aspecto egóico, de você se construir como indivíduo, de você buscar autonomia, de você buscar liberdade. Só que para você alcançar isso de fato, você precisa passar por um processo, aliás, diria que é uma série de processos. Um deles é o autoconhecimento. Mas veja que o autoconhecimento por si só, ele é importante, ele é essencial, e é preciso que você continue passando por ele diariamente, mas ele não é o suficiente. Porque você precisa entender a sociedade ao seu redor, você precisa entender o passado para que você consiga entender o futuro. Então, o maior insight, o maior aprendizado que eu consigo passar nesse vídeo aqui é a respeito do seguinte: para que você realmente afirme que você não é um homem massa, como Ortega Gasset ele argumenta na Revolução das Massas, para que você não seja um escravo, para que você não seja submisso, você precisa entrar nesse modo. Esse modo que te faz entrar em uma revolta, mas não uma revolta besta, uma insatisfação incessante, onde você decide: eu não quero ser um escravo, não quero ser submisso, eu quero ser uma pessoa livre, eu quero ser uma pessoa soberana. Eu sei que liberdade, soberania são palavras que carregam atualmente certos preceitos, certas auras ao redor que foram contaminadas, sejam por uma narrativa política, seja por um grupo político, acabaram ficando contaminadas por um significado que originalmente não é delas. Mas a conotação a qual me refiro aqui é você entender, você chegar à conclusão do indivíduo: cara, eu quero sair dessa condição de escravo. Eu quero sair da condição onde eu me vejo como uma parte que está sendo conduzida, mas não por escolha, mas sim por influência. E olha, justamente por esse motivo que eu decidi fazer uma série de vídeos a respeito desse livro, sobre aspectos que me chamaram bastante atenção, porque tem relação direta com a proposta desse canal, do Couve da Autonomia. Porque eu acredito que a única minoria a qual ninguém está se propondo a defender, que é o indivíduo, não tem ninguém, cara, não tem ninguém realmente se dispondo a, cara, quero defender o indivíduo. São sempre, em geral, de modo geral, não estou dizendo que é sempre, mas em geral, são pautas coletivistas de grupos e digamos, minorias oprimidas que precisam ser protegidas. São discursos que são formas de camuflar uma intenção, ou então camadas e camadas de intenções para realizar alguma exerção de poder sobre outras pessoas. Bom, eu quero encerrar esse vídeo aqui por aqui, porque acredito que o que eu tinha para falar eu falei. E nos vemos no próximo vídeo. E pode ficar tranquilo que esse é apenas mais um de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre esse livro, porque é um livro muito bom.